eu sou criança, então assim, eu não sento lá e encaro... O Kleber Machado falou isso pra mim. Em uma conversa, depois do jogo, ele falou, dá pra ver que você ama isso daqui. Você não tá aqui porque é seu trabalho. Machado, né? E quando ele falou isso, eu me dei conta, eu falei, cara, realmente, eu não faço isso porque é meu trabalho. Porque eu acho que quando eu sento aqui pra comentar o jogo, a Luana, criança que assistia jogo em casa, eu acho que ela tá realizada de poder analisar os times do Brasil, os jogadores e tal. Então, eu amo mesmo o que eu faço, muito, 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 eu amo futebol. E eu faço com amor mesmo. Quando você fala esse negócio, ou a lei, enfim, da linguagem, eu trago uma coisa comigo que é... O futebol, assim como outras coisas no mundo, ele obviamente vai evoluindo e junto chega a tecnologia, estudos, termos táticos. E eu acho que a gente já exclui boa parte da torcida e do povo dos estádios. Então, meu pai, por exemplo, é um cara que não pode ir frequentemente no Allianz porque ele não paga o Avante. Assim, não tem como pagar um Avante caro ou pagar um Avante barato e ter frequência para conseguir ingresso. Enfim, aquela coisa toda que a gente sabe. Então ele é um cara que não frequenta, assim como meu avô não frequentaria. E pessoas que acompanharam o Palmeiras, desde assim, sempre, em auges, né? Jogadores absurdos e tal. Essas pessoas estão excluídas do estádio, não só do Allianz, mas como de vários outros. Porque, eu entendo, existe um valor para colocar a arena para funcionar, é o nosso novo futebol. E não é um problema se a gente olha pelo lado analítico e frio da coisa, né? Eu acho um problema como torcedora, pensando emocionalmente. Se durante um comentário de jogo... Eu passo a usar só termos táticos, termos difíceis e termos modernos pra falar coisas que eu consigo falar de uma forma como se eu estivesse conversando com a pessoa, eu estou excluindo quem está me assistindo do jogo de futebol. Então, a minha mãe não é uma pessoa que acompanha futebol a ponto de saber o que é o último terço do campo. Mas se eu falar pra minha mãe que o jogador tá chegando na área, por exemplo, que a jogada foi construída ali, tipo, perto da linha de fundo, ela vai entender o que eu tô falando. Então, quando eu chego em casa e minha mãe fala pra mim... Amei o jogo, adorei, porque ela entendeu o que eu tava falando. E que é o importante pra mim, as pessoas mais velhas me entenderem, as crianças que quiserem assistir me entenderem. Eu quero ter uma mesma linguagem pra conseguir falar com quem entende muito de futebol e que eventualmente entenderia um termo tático, mas eu preciso facilitar essa linguagem pra quem, cara, talvez não entenda. Porque as pessoas já excluíram em tantos ambientes do futebol, eu vou impedir que ela consiga ter uma leitura clara do jogo pela televisão, aí eu acho muito injusto. Então eu faço muito essa leitura interna durante as partidas de, tipo, não cair nessa de ficar fazendo coisas muito analíticas, gramaticalmente falando, né? Sim, metendo um Roger Machado, né? No último terço do campo, trazendo linhas extenuantes, né? Triângulos equiláteros por todo o campo. Mas quando eu falo isso, eu tô brincando. Eu admiro muito o Roger. E eu acho que cada um se posiciona com respeito do jeito que quer, né? Às vezes a galera acha que eu tô imitando o Roger pra desmerecer. Pelo contrário, cara. Ele fala muito melhor do que eu. Sempre adorei as coletivas dele, pós-jogo. Demais. Sempre. E, cara, a gente tem que lembrar, cara. Tipo, porra... Um negro que sai de baixo, o cara vira a referência que ele vira, a gente tem que respeitar. Tanto que ele adora imitação, porque ele sabe que tem muito, muito respeito. Ó, galera, muito obrigado pelas mensagens. Continue pedindo as imitações. Mande a pergunta e fala qual imitação que você quer que faça a pergunta. Ó, Peixe, abraço pra você. Feinifone, será que eu leio assim? Tá certo? Meu casal mais lindo. Isa, a lei é injustamente cancelada por ser uma boa pessoa e comemorar a felicidade dos amigos. É verdade, a internet tem crime e tal. Imitando a Marta. Puta, eu vou ficar devendo essa, cara.